Olá, alunos do MPL, aqui professor Márcio França. Hoje estaremos iniciando a aula de Sociologia desse mês, né? Então, capítulo 2 de Sociologia, né? E estaremos fazendo essa parte aí dividida, esse capítulo dividido em umas 4 ou 5 vídeos menores, né? Bem pequeno para vocês aí, para dar um norte aí sobre o conteúdo, e posteriormente estaremos passando as atividades que a gente vai intercalando aí no decorrer entre um vídeo e outro, beleza? Então, provavelmente vocês vão sempre me ver por aqui de camisa preta, porque acho legal para contrastar um pouco com o fundo branco aí que está aparecendo logo atrás, obviamente, beleza? Então, estou aqui com um refletor desse lado, outro desse, para tentar dar uma melhorada na luz. Então, são luzes que estão vindo aí no meu rosto, né? Aqui para tentar dar uma clareza melhor para vocês, beleza? Estou usando também um microfone aqui para tentar a minha voz ficar mais próxima aí de vocês quando sair o áudio. Tranquilo. O capítulo 2 vai falar sobre as transformações sociais, né? No capítulo 1 a gente já debateu um pouquinho, tivemos aí o fórum aí no aplicativo do Google, né? Google Sala. Já tivemos essa questão aí, debatemos um pouquinho sobre o surgimento das ciências sociais, falamos quais seriam as ciências sociais, por exemplo, a sociologia, você tem a questão da antropologia e as ciências políticas e por aí vai. Então, no capítulo 1 a gente destacou essas 3 ciências que são consideradas ciências sociais e a gente falou um pouquinho do surgimento dessas ciências que estavam ali relacionadas à questão do século XVIII, século XIX, com todo aquele contexto da questão do iluminismo, né, aquele pensamento ali, o iluminismo, também relacionado à questão da Revolução Francesa, também de 1789, e relacionado, obviamente, com a primeira Revolução Industrial, que mudou totalmente a forma ali de como as pessoas elas trabalhavam, como que elas viviam. Então, todos esses 3 elementos que acabei destacando aqui, eles terminaram transformando radicalmente a sociedade. E aí, para que se viesse compreender aquelas transformações, surgiram aí essas ciências. A gente falou um pouquinho sobre o surgimento de alguns teóricos que tentaram entender esse movimento, então que propuseram ali, tentaram explicar essa sociedade que estava, todas essas transformações que estavam ocorrendo ali. Esses teóricos apresentaram posições, né? Por exemplo, o Émile Durkheim, que fala que a sociedade é mais ou menos parecida ali com o corpo humano, que tem vários órgãos. Então, cada indivíduo, né, ao entrar o indivíduo na sociedade ali, ele vai sendo ali moldado pela própria sociedade para que ele encontre o seu local na sociedade, né? E aí você tem a questão que ele fala que a sociedade é mais ou menos como um órgão, os órgãos do corpo humano, que cada um tem a sua função, o coração tem a sua função, os rins têm a sua função, cada órgão da sociedade vai funcionar ali para que a sociedade, de certa forma, ela fique coesa, né? Não tenha muitas perturbações sociais. Aí você tem também a questão do Marx, né? O Max Weber, que vai também falar um pouquinho diferente disso aí, um pouco mais alinhado ali com o Karl Marx, né? Apesar dele focar em elementos diferentes, né? Questões mais individuais. E aí você tem também o Karl Marx, que vai falar um pouquinho dessa sociedade, vai comentar um pouco aí sobre a questão da Revolução Industrial, a questão do trabalho, todas essas mudanças que também já falei isso aí até em vídeo, num vídeo que eu gravei sobre a história do trabalho, eu falei um pouquinho sobre isso. Tranquilo? E aí a gente estará no capítulo 2 a partir de agora, que é a questão das transformações da sociedade. E aí a gente vai continuar ainda nessas transformações sociais, que, por exemplo, graças à globalização, a gente está interligado a muitas coisas. E a gente sempre vai estar ali interagindo, ou querendo ou não, a gente vai estar interagindo ali com algum acontecimento da sociedade, seja quando você vai para a escola, seja quando você está viajando, ouvindo rádio, som, algum vídeo no YouTube, qualquer coisa, jornal, televisão, todas elas vão estar falando, todas essas mídias, elas vão estar falando necessariamente de alguma informação que aconteceu na China, no Paraguai, no Uruguai, nos Estados Unidos, coisas que às vezes naquele momento você não tem um interesse, isso aí não me interessa, mas você está inserido naquilo e termina que realmente interagindo com aqueles acontecimentos, porque eles realmente, esses fatos ocorridos no mundo, eles terminam fazendo parte da nossa vida. E aí você, querendo ou não, vai ter que se relacionar com esses fatos, com esses acontecimentos,
acontecimentos aí. E aí você tem a questão do que já falamos, a questão dos meios de comunicação, no caso TV, internet, toda essa galera aí, rádio. A função desses meios de comunicação seria basicamente nos manter informados sobre aquilo que acontece no mundo, né? Como eu falei, graças à questão da globalização, você tem hoje essa ideia de que a gente sabe da vida de todo mundo, né? A gente que é brasileiro sabe da vida de todos os países, do que acontece com cada órgão, cada pessoa ali importante nos países, a gente tem mais ou menos a noção do que está acontecendo aí. E essa seria a função dos meios de comunicação, nos manter informados sobre esses acontecimentos, sobre esses fatos ocorridos no próprio mundo aí. E a gente vai ver nisso aqui que isso termina virando um volume absurdo de informações que a gente está realmente inserido nesse contexto, e é submetido a um volume absurdo de informações. Coisa que a gente poderia se perguntar, mas por que existe esse volume absurdo de informações? Por que existe isso, né? Como foi que a gente chegou até aqui? Como foi que a gente veio a receber essa quantidade de informações? Que antigamente a quantidade de informações era muito reduzida, até os países eram basicamente assim, não tão próximos como a gente tem hoje, a vida não era tão próxima assim como hoje, o mundo não era essa ilha somente, o mundo era algo isolado, né? Então hoje você tem também, graças à internet, graças a todas essas conexões, essas comunicações, você tem um mundo aí como se fosse uma laranja, algo que todo mundo olha e dá para perceber quase que um todo, né? Pelo menos aparentemente a gente consegue perceber isso. Assim a gente vai ver que a gente vive em um grupo complexo, né? Um grupo, na verdade um conjunto complexo de grupos sociais, e cada um desses grupos eles apresentam laços entre si. Mesmo dentro do Brasil, todos nós somos brasileiros, mas aqui você teria vários grupos sociais, você tem negro, você tem grupos relacionados à luta pelo o direito da mulher, o direito do trabalhador e vários outros direitos, LGBT e outras siglas nessa natureza. Mesmo assim, todos esses grupos que eu acabei citando, né, Movimento Sem Terra, estudantil, esses grupos dentro da sociedade, eles têm relações entre si. Por exemplo, a língua é uma relação, todos eles falam um idioma só. A questão da cultura, todos eles mais ou menos participam daquela cultura, a cultura brasileira, né? Todos eles entram ali, na verdade, como participando daquela proposta ali, da cultura do próprio país. O próprio trabalho, né? O trabalho é algo que, de certa forma, nos une. Então, esses grupos sociais, na verdade, estariam relacionados aí também dentro da questão do trabalho, né? E aí, dentro de uma sociedade, os indivíduos eles terminam se influenciando uns aos outros. E aí você tem, por exemplo, um pensador chamado Edgar Morin, vai estar aparecendo, eu deixei esse lado maior para ser o nosso quadro aí, né, de anotações. Edgar Morin, esse nome aí, né, está escrito Edgar Morin, né, mas se lê Morin, é um francês. Ele é muito conhecido na sociologia, também em outras áreas, e ele vai falar basicamente que o ser humano ele age, na verdade, como se fosse uma trindade. Então, dentro dessa questão da trindade, existe a ideia do indivíduo, existe também a ideia da sociedade, né, e existe a ideia da espécie. Então o indivíduo ele está inserido dentro de uma ideia de sociedade, a sociedade está inserida numa ideia de indivíduo e esse indivíduo está inserido numa ideia de espécie. Nós temos uma espécie. Assim também nós somos individualmente uma pessoa, nós somos aí um ser individual que vivemos de certo modo em uma coletividade, vivemos em sociedade. Então essa trindade, né, esses três elementos eles estão se relacionando entre si, segundo o próprio Edgar Morin, né, que é um pensador, como já falei, francês, muito interessante. O certo é que, a partir do século XX, o século XIX, aliás, o século XX, já expliquei até em sala que geralmente o século está à frente do ano, um ano, por exemplo, né? Então, digamos assim, hoje estamos no ano 2000, né? Então seria, se você eliminar 20, você tem 20. E a gente está no século 21, ou seja, o século sempre é um numeral acima do ano. Se você quiser saber qual é o século XVIII, então é geralmente 1700 e alguma coisa. O século XVII geralmente é 1600 e alguma coisa. Então, o século XII, que ano que é no século XII? É aí em torno de 1100 e alguma coisa. Então, sempre o século vai ser um ano a mais do que o próprio ano que a gente fala, tá?
Beleza, então essas transformações que a sociedade vem desde o século XX e também essas duas últimas décadas do século XXI, né, o ano aí do ano 2000, 2010, 2020 que a gente está agora, essa sociedade ela vem sofrendo transformações nisso aí. São a questão das fronteiras, são a questão das alianças entre os países, tudo isso vem mudando, as preocupações com as fronteiras, né, quem é da área de quem assistiu a aula de geografia sabe que as fronteiras têm alguma relação com aquela divisão entre os países, né? Toda essa parte aí. Você tem uma variedade de informações, então são transformações que acontecem na sociedade, que realmente essa sociedade do século XX, século XXI, ela está passando, né? Talvez nunca, como diria um certo ex-presidente, nunca na história desse país se viveu transformações como a gente acabou vivendo a partir desse século aí, né? Do século XX e esse século XXI que a gente está vivendo agora. São mudanças na economia, todas as economias do mundo se integrando, estando junto ali. Quando dá um problema no país, por exemplo, deu agora um problema aí na China, né, relacionado a essa questão que a gente está vivendo nesses dias, então isso também afeta outros países, quando deu um problema nos Estados Unidos relacionado também, e assim as bolsas do mundo todo elas começam a cair, despencar, e tem toda essa questão, porque o mundo está interligado, não é mais um mundo isolado, um país aqui, outro ali, mas tudo está interligado. E aí, diante de tudo isso, você tem mobilidades sociais, você tem muitas questões sociais que estão envolvendo aí, tá? Então, essas mudanças, elas vão de certa forma, transformando os nossos hábitos. A gente agora tem que conviver com hábitos que a gente não convivia, a gente tem que mudar os nossos hábitos. A gente era acostumado a viver aí fora de casa, sair, comer alguma coisa, né? Tomar um sorvete, alguma água, beber alguma coisa lá fora. Então agora a gente está até nesse período aqui mais em quarentena, né? Então todas essas transformações que estão ocorrendo na sociedade, elas vão fazendo com que a gente venha mudar nossos hábitos antigos e também venha incorporar novos hábitos. Isso aí é muito importante, né? Então elas afetam necessariamente nossos hábitos. E diante disso aqui, todas essas transformações elas são resultantes de questões culturais, de questões sociais, questão política, questão econômica. Todos esses elementos na sociedade vão contribuindo também com a mudança geral da própria sociedade. Tranquilo? Então, se até aí deu tudo tranquilo aí, qualquer dúvida deixa aqui, né? Comenta aí se teve alguma dúvida concernente a isso aí, né? Sempre estaremos aqui para resolver essa questão. Bom, continuando a questão aqui, todas essas transformações que a gente está vivendo do século XX até o século XXI é aquilo que a gente chamaria de, que se alguém perguntasse o que é ser contemporâneo, você poderia responder, é exatamente passar por todas essas transformações que a gente tem passado. Geralmente em história, a idade contemporânea concernente, a gente fala que a idade contemporânea começa a partir da questão da Revolução Francesa, a partir de 1789 até o dia de hoje é a idade que a gente fala em história sobre idade contemporânea, tá? Também em outras ciências a gente vai ver que esses dias atuais. Então, a idade moderna seria um pouco antes dessa que a gente vive, e agora essa idade que a gente vive seria um período contemporâneo, né? Hoje já se fala em pós-contemporaneidade, algo além disso aqui, já devido a questões que a gente está vivendo, beleza? Então, tudo isso é ser contemporâneo, e o certo é que a gente vai, de um jeito ou de outro, se acostumando com todas essas questões. A gente vai se acostumando com as mudanças, a gente vai se acostumando com isso, e a gente vê claramente que a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, como profissionais que seremos, que somos, a gente tem que se adaptar a novas realidades. O exemplo, você tem hoje chips, microchips que terminam dominando, controlando máquinas grandes, absurdas, apenas um microchip. Então é uma sociedade muito louca, né? Que aquilo que um pensador, um sociólogo polonês chamado Bauman vai falar, que aquela contemporaneidade, a contemporaneidade líquida, né? A sociedade líquida, tudo não tem mais aquele padrão rígido, tudo está se transformando. A gente usa coisas que são de outros países, isso aí realmente é interessante, né? A gente usa coisas, às vezes nem se dá conta que está usando alguma coisa que não é nem produzida aqui no Brasil, é produzida em outro lugar do mundo que você nem sabe quem produziu aquilo. Isso é muito louco e a gente precisa se adaptar, a esses novos valores e também a essas novas situações. Que esses valores que a gente tem que se adaptar, eles vão mudando constantemente. Por isso que a gente vai sempre precisar de
alguém que tem essa capacidade de ir se adaptando às situações, às novas situações. E para finalizar, né, já chegando ao final aqui dessa aula de hoje, sobre a questão das ciências sociais, as ciências sociais elas vão buscar sempre refletir sobre nessas mudanças, o que muda na sociedade e o que permanece em todo esse processo de mudança, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. E essas ciências sociais elas vão buscar sempre tentar entender e responder, né, ou propor uma resposta ali para que seria o que está acontecendo realmente no âmbito político, no âmbito social, né? Por exemplo, a sociologia vai se preocupar muito com a sociedade, as ciências políticas vão se preocupar muito com a questão da política em si, e questão cultural, a questão econômica. Essas ciências que vão surgindo, chamadas de ciências sociais, vão estar preocupadas com isso aqui. E isso é importante, porque um dos papéis o papel da sociologia, né, também um dos papéis seria descortinar essa realidade que às vezes se apresenta diante de nós, porque nem tudo que a gente vê diante de nós representa aquilo que é verdadeiro. Às vezes é muito ilusório e a gente precisa ir além daquela ilusão para tentar realmente identificar o que é verdadeiro ali naquela questão. Beleza? Acho que era isso que eu tinha que passar para vocês nessa aula. Vamos estar aqui na próxima aula, também na aula 2, dando um andamento um pouco mais sobre esse capítulo 2, tá? Vai ter as atividades, a gente vai intercalando aí na medida do possível. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo aí. Valeu!